Diz assim a palavra do Senhor: mas vocês são o povo escolhido, o sacerdócio real, a nação santa, a propriedade especial de Deus, para declarar os louvores daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Verso 10 agora. Antes vocês não eram o povo de Deus, mas agora são o seu povo. Antes não conheciam, ou como diz algumas pessoas, não receberam misericórdia, mas agora receberam a sua misericórdia. Amém? Estenda suas mãos em minha direção. Ore para que o Espírito do Senhor me use. Pai querido, em nome de Jesus, eu quero te pedir nesse instante que teu Espírito Santo fale conosco através da tua palavra nesta hora. Traz a revelação da tua palavra ao nosso coração, que pela tua palavra nós sejamos edificados, que pela tua palavra nós sejamos tocados, transformados pela glória do Senhor. E que o Senhor nos ministre de forma extraordinária. Fala ao nosso coração, revela e descortina Cristo para nós, muda as nossas vidas, em nome de Jesus, e nos coloca no centro do teu propósito. No nome bendito de Jesus oramos. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Eu quero falar nessa noite sobre nossa identidade em Cristo e o propósito do nosso chamado. Nossa identidade em Cristo e o propósito do nosso chamado. Qual é a sua identidade em Cristo? Você sabe quem você é em Jesus? Por que Deus chamou você? Por que Deus escolheu você? Por que você foi salvo? Por que você nasceu? Qual é o propósito da sua vida? Qual é o propósito do teu chamado? Qual é o propósito da tua salvação? E aí a gente vai entender pela palavra de Deus, pelas escrituras sagradas, que a salvação tem um propósito muito maior do que apenas sermos livres da condenação do inferno. Porque a gente às vezes pensa na salvação apenas como sermos livres da condenação do inferno. E a gente diz assim, não ir para o inferno para mim já está de bom tamanho. Só em saber que eu não vou para o inferno já está de bom tamanho. É claro que isso já é maravilhoso, mas o propósito de Deus para o nosso chamado, o propósito de Deus para a nossa salvação é além dessa realidade de não condenação eterna. Vai além disso. Por que nós estamos aqui ainda? Por que nós permanecemos aqui ainda depois de salvos? Qual é o propósito do nosso chamado? Qual é a nossa identidade em Cristo? E aí o apóstolo Pedro, ele nos fala exatamente sobre isso aqui, nesses dois versos que nós lemos aqui em 1 Pedro capítulo 2, verso 9 e verso 10. E nesses versos da Bíblia, o apóstolo Pedro ele nos fala sobre a nossa identidade em Cristo e ele nos fala sobre o nosso propósito, o propósito do nosso chamado. A pergunta é, quem nós somos? Quem nós somos? Qual é o nosso propósito? E ele começa a primeira parte, no versículo 9, nos mostrando quem nós somos como povo de Deus. Nos mostrando quem nós somos como igreja de Jesus. E a primeira resposta de Pedro a essa pergunta, quem nós somos, nós somos um povo escolhido. Diga, nós somos um povo escolhido, eleitos de Deus. Você não tem noção da grandiosidade disso. A Bíblia chega a dizer que nós fomos eleitos segundo a presciência de Deus. O que é essa presciência? É o conhecimento antecipado que só Deus tem. E na sua presciência Ele nos elegeu em Cristo. Na sua presciência Ele nos escolheu em Cristo Jesus. Então Ele diz que nós somos o povo eleito, o povo escolhido. Ele nos escolheu.
E a Bíblia nos fala em Jeremias capítulo 1, verso 5. E nos fala sobre isso em vários outros textos da Bíblia. Mas em Jeremias 1,5, quando ele está naquela luta interior, em relação ao chamado dele, quando Deus o convoca, quando Deus lhe dá um chamado de profeta, o Senhor diz para Jeremias: antes que eu te formasse no ventre da sua mãe, eu te conheci. Antes que eu te formasse no ventre da sua mãe, eu te conheci. Antes de você nascer, eu te separei como um profeta das nações. Olha o que ele está dizendo para Jeremias: o teu chamado é anterior ao teu nascimento. Eu te conheço antes mesmo de você ser formado, ser gerado no ventre da sua mãe. Você é uma escolha deliberada minha. Isso cura demais o nosso coração. Nós precisamos entender que, independente das circunstâncias que nós enfrentamos na vida, nós somos uma escolha deliberada de Deus. Ele nos escolheu. Primeiro nos escolheu para nascer. Depois nos escolheu para ser salvos. Nos escolheu para sermos um em Cristo Jesus. Nos escolheu para fazer parte da família de Deus, da família espiritual que é a igreja. Nos escolheu para nos dar dons, talentos, habilidades. Nos escolheu para nos dar um chamado, uma vocação e um ministério. Nos escolheu para nos usar poderosamente em sua obra, em sua missão. Então nós não somos frutos do acaso. Nós somos uma escolha deliberada do Senhor. Como eu disse, você já é vencedor só por ter nascido. Você sabia que quando o homem na sua intimidade com a sua esposa tem o seu momento de clímax, ele libera aproximadamente 200 a 500 milhões de espermatozoides. Entre 200 e 500 milhões de espermatozoides são liberados quando o homem está numa intimidade com a sua esposa e ele entra no clímax. E aí, preste atenção nisso aqui. Esses espermatozoides, entre 200 a 500 milhões, eles começam uma batalha rumo ao óvulo daquela mulher. E eles passam por grandes obstáculos. A própria acidez do canal, que vai trazer morte para muitos deles, porque muitos não vão suportar a acidez. Não vão suportar e vão morrer no caminho. E eles vão chegar, alguns vão conseguir chegar ao óvulo, e muitos vão estar ali em volta do óvulo, mas apenas um vai conseguir fecundar o óvulo. Isso de forma geral, né? Às vezes acontece de 2 ou um pouquinho mais, mas é mais raro. Mas apenas um vai conseguir fecundar o óvulo. E quando aquele único espermatozoide entra dentro do óvulo, o óvulo se fecha e não entra mais nenhum dentro daquele óvulo. E você está nessa batalha. E Deus olhou para você e disse: é você que eu quero que fecunde esse óvulo, que nasça. É você. Então Deus usou o DNA específico do seu pai e da sua mãe para formar você. Deus usou o código genético específico. Deus precisava daquele código genético específico. E aquela mistura desse código genético específico, daquela sementinha plantada pelo seu pai naquela ocasião, e aquela sementinha que a sua mãe liberou, a junção dessas duas sementinhas continham a mistura, a fórmula perfeita que Deus precisava para criar você. Se fosse um outro espermatozoide com outro óvulo, não seria você. Opa, perdão. Se fosse um outro espermatozoide, um outro óvulo, não seria você. Então Deus precisava daquela mistura exata, daquela fórmula exata. Então escute isso: você não é um acidente, você não é obra do acaso, você é uma escolha de Deus. Deus escolheu você para nascer. Deus escolheu você em Cristo. E você disse: ah, mas eu aceitei Jesus. Você respondeu ao chamado de Jesus. Porque Ele mesmo diz em sua palavra, em João capítulo 15, versículo 16: não foram vocês que me escolheram, mas eu vos escolhi.
Não foram vocês que me escolheram, mas eu vos escolhi. E vos nomeei, e vos designei, para que vocês possam ir e dar frutos, e frutos que permaneçam. Para que tudo quanto pedirdes ao Pai, em meu nome, Ele vos conceda. Então olha o que Jesus está dizendo, que até o fato de você ter dito sim para Jesus, é uma resposta a essa escolha dele antes de você. Antes de você optar por ser crente, ele já tinha te escolhido, disse, apontado para você, disse, além de eu ter escolhido ele ou ela para nascer, eu estou escolhendo para ser meu filho, para ser salvo, para fazer parte da minha família. E ele cercou você com amor, ele cercou você com graça, e ele usou todos os meios e circunstâncias, e algumas vezes até mesmo a dor, para chamar a tua atenção, para que você respondesse sim ao chamado dele, à convocação dele, ao amor dele. Mas a escolha foi anterior dele. Então Pedro está dizendo aqui quem nós somos. Primeira coisa, ele está dizendo, nós somos o povo escolhido. Nós não somos qualquer povo. Nós somos o povo escolhido. E olha como Jeremias fala, Isaías 49, versículo 1. Olha que texto lindo. Antes de eu nascer, o Senhor me chamou. Isaías 49, 1. Antes de eu nascer, o Senhor me chamou. Desde o útero da minha mãe, Ele tem falado o meu nome. Antes de eu nascer, o Senhor me chamou. Desde o ventre, desde o útero da minha mãe, Ele tem falado o meu nome. Isso é extraordinário, queridos. E você acha que Ele fez isso apenas com Isaías? Com Jeremias? Não. É porque estes homens reconheceram o que Deus fez por eles e através deles. Mas Ele faz isso por cada um de nós, por mim e por você. E Ele está dizendo para você assim, antes de você nascer, eu te chamei. Antes de você ser formado no ventre da sua mãe, eu tenho falado do teu nome, eu tenho anunciado o teu nome. Eu tenho te chamado pelo teu nome. Então a primeira coisa que nós precisamos entender, nós somos uma escolha de Deus. Diga bem alto assim, eu sou uma escolha de Deus. Diga, Deus me escolheu. Eu sou escolhido ou escolhida do Senhor. Eu creio que só essa palavra nesse instante pode curar o seu coração de muitas coisas. Não é verdade? Pode curar o seu coração de muitos medos, ansiedades, temores, preocupações. Porque Ele quis escolher você. Ele sabia exatamente quem você é. Seu temperamento, sua personalidade, suas debilidades, suas fraquezas. Mesmo assim Ele te amou e te escolheu. E nos escolheu como igreja. E nós somos, então, povo escolhido. Ele diz mais. Ele diz que além de sermos o povo escolhido, nós somos sacerdotes reais. Ou, como diz na NVI, sacerdócio real. Verso 9 ainda. Somos o povo escolhido e nós somos sacerdócio real. Agora, escute isso. O que essa palavra sacerdócio significa? O que a palavra sacerdócio, o que a palavra real significa? Aqui real é de realeza, tá? Então real significa aquele que tem o status de um rei ou de uma rainha ou membro dessa família. Membro da família do rei, membro da família da rainha. Olha só o que é real. Real também pode ser um membro da família do rei. Real também pode ser um descendente do rei, de um rei. Agora ele está dizendo que nós somos sacerdócio real. Significa que nós somos de linhagem real. Nós temos um rei que é o Senhor Jesus. Nós pertencemos a essa família desse rei, a essa família real. E nós somos descendentes desse rei, porque nós somos filhos do rei. Então em nossas veias corre o sangue da realeza espiritual.
E é por isso que a Bíblia diz que nós estamos assentados em glória com Cristo Jesus. É por isso que a Bíblia diz que nós reinamos com Cristo Jesus agora. Ele diz sacerdócio real. Então real significa isso. Olha o que a Bíblia nos fala. Desde o princípio era o propósito de Deus ter um povo real. Desde o princípio era o propósito de Deus ter um sacerdócio real. E aí em Êxodo capítulo 11, versículo 6, Êxodo 11, 6, ele diz assim: vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Êxodo 19, 6. Vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Vamos repetir? Diga: vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Agora Deus está falando isso para Israel no Antigo Testamento. Deus está falando isso para Israel debaixo da antiga aliança. E Pedro, o apóstolo Pedro, pega essa palavra, e essa palavra inspirada pelo Espírito Santo agora, ele está traduzindo essa palavra, aplicando essa palavra à igreja debaixo da nova aliança. E ele olha para nós como igreja e diz: vocês são sacerdócio real, um reino de sacerdotes. Um reino de sacerdotes. Nós pertencemos à realeza, nós fazemos parte da realeza. Nós somos filhos do rei. Nós fazemos parte da família real. Isso faz você andar de cabeça erguida, não orgulhoso, mas de cabeça erguida diante das circunstâncias, diante das adversidades. Isso nos faz andar como príncipes e princesas do Senhor. Você vai andar como príncipe e princesa, sabe por quê? Porque você é filho do rei. A Bíblia diz que você é filho do rei. Você vai andar como príncipe e princesa porque você é um sacerdócio real. Você é da família do rei, você é descendente do rei, você é membro dessa família realeza, da realeza, dessa família real. Ele diz: vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Agora, Apocalipse capítulo 5, versículo 9. Olha que tremenda palavra em Apocalipse 5, 9. Está escrito assim: e eles cantaram uma nova canção, dizendo: tu és digno de receber, tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, línguas e nações. Agora olha o que ele diz: e o Senhor fez deles um reino e sacerdotes, para servir nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. Apocalipse capítulo 5, verso 9 e verso 10. Tu és digno de tomar o livro e de abrir o seu selo, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus homens de todas as tribos, línguas, povos e nações. Então todos os que foram comprados pelo sangue de Jesus. Quem aqui foi comprado pelo sangue de Jesus? Diga: eu fui comprado, lavado e remido pelo sangue de Jesus Cristo. Então todos os que foram comprados pelo sangue de Jesus, não importando a sua etnia, a sua raça, a sua cultura, não importando a sua origem, todos os que foram comprados por Jesus, o texto diz: tu os fizestes um reino de sacerdotes, reis e sacerdotes, para servir nosso Deus. Olha só, sacerdotes para servir nosso Deus. E eles reinarão sobre a terra. Você pode dizer um glória a Deus? Você é da família real, meu irmão, minha irmã. Independente das circunstâncias que você está enfrentando, busque andar de cabeça erguida, porque você é um príncipe de Deus. Você é uma princesa de Deus. Você é da realeza.
Você é da família real. Você é descendente do rei. É isso que Pedro está dizendo para nós. Quantos estão entendendo? Diga glória a Deus. E o que é um sacerdócio? O que um sacerdócio significa? O sacerdócio é a condição ou o ofício de um sacerdote. Sacerdócio é a condição ou o ofício de um sacerdote. Sacerdócio também significa a coletividade de sacerdotes, ou seja, um grupo de sacerdotes, um corpo, um colégio de sacerdotes. É um sacerdócio. Mas sacerdócio também é a nossa condição, o nosso ofício de sacerdote, a nossa função de sacerdote é chamada de sacerdócio. O que o sacerdote faz? O sacerdote, ele é chamado para ministrar. Ele ministra a Deus e ministra o povo. Se você for estudar o sacerdócio no Antigo Testamento, não somente o sacerdócio de Arão, mas de todos os sacerdotes do Antigo Testamento, você vai ver que eles tinham duas funções: ministrar a Deus. E por isso que eles estavam constantemente em turnos, né? Os sacerdotes tinham turnos onde estavam ministrando a Deus no templo. O templo nunca ficava sozinho, desabitado. Sempre tinha um turno de sacerdotes ali, um grupo de sacerdotes ali, ministrando o Senhor. Adoração, através dos sacrifícios, das ofertas queimadas, dos holocaustos, trocando os pães da mesa da preposição, acendendo as lâmpadas do candelabro, servindo ali o Senhor em adoração, cantando, ministrando o Senhor. O sacerdote tinha um propósito primário de ministrar a Deus, de servir a Deus através da sua adoração, de todos os ritos e cerimônias que tinham ali na adoração envolvida no Antigo Testamento. Sacrifício de animais, quem era que imolava o animal, quem era que sacrificava o animal, que derramava o sangue sobre o altar, que queimava a gordura, que queimava o animal como uma oferta a Deus, era o sacerdote. Então o sacerdote estava constantemente liberando o incenso da adoração, o sacrifício e a oferta queimada para o Senhor. Ele estava constantemente adorando, ministrando ao Senhor. O sacerdote tinha a função de ministrar a Deus. Mas a segunda função do sacerdote era ministrar as pessoas, era servir as pessoas, era orar pelas pessoas. Por exemplo, o sumo sacerdote tinha que andar com peitoral, e no peito do sacerdote tinha um peitoral com 12 pedras. Cada uma daquelas pedras representava uma tribo de Israel. E todas as vezes que ele ia diante de Deus com peitoral, ele estava levando no seu coração, no seu peito, a nação de Israel inteira, como um intercessor, como alguém que está diante de Deus representando o povo, intercedendo pelo povo. O sacerdote ministrava orações. Quando alguém tinha lepra, o sacerdote examinava se era lepra ou se era uma outra doença de pele não contagiosa. O sacerdote ministrava a cura. O sacerdote ministrava se aquela pessoa podia ou não estar no arraial. O sacerdote servia. O sacerdote julgava as causas do povo. Então, tanto servia a Deus como servia as pessoas. Vocês estão entendendo? Quando Pedro está dizendo que você é um sacerdócio real, ele está dizendo primeiro que você é da realeza, que você é da família real, mas também que você é um sacerdote de Deus. E que como sacerdote de Deus, porque segundo o Novo Testamento, todos os cristãos são sacerdotes. Segundo a Nova Aliança, todos os cristãos são sacerdotes. E aí ele está dizendo, você é sacerdote. E como sacerdote, você precisa estar diante de Deus constantemente. Hoje a oferta, hoje o sacrifício não é mais o carneiro, não é mais o boi, não é mais o animal sobre o altar. O sacrifício hoje é a tua vida. Por isso que Paulo diz em Romanos 12, versículo 1: rogo-vos, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século. Não vos conformeis com este século. Então olha o que ele está dizendo. Nós somos sacerdotes e apresentamos a nossa oferta a Deus. Apresentamos o nosso sacrifício a Deus, que é a nossa vida como entrega a Ele.
que é a nossa vida totalmente devotada a Ele, totalmente entregue a Ele. Não mais um animal morto no altar, mas o sacrifício vivo da nossa vida no altar. Agora, o problema de oferecer um sacrifício vivo é que o sacrifício vivo de vez em quando reluta em ficar no altar. O desafio de oferecer um sacrifício vivo é que o sacrifício vivo de vez em quando vai querer correr do altar, vai querer fugir do altar. Mas Paulo está dizendo, vocês são sacrifício vivo para Deus. Nós somos sacerdotes. Então nós ministramos a Deus através da nossa adoração. Nós ministramos a Deus através das nossas orações. Nós ministramos a Deus através do nosso culto racional. Nós ministramos a Deus quando nós congregamos, quando nós vamos para a nossa célula. Nós ministramos a Deus como sacerdotes. E tudo está envolvido na adoração. Por exemplo, olha que tremendo isso. Qual a diferença de assistir o culto em casa e participar do culto presencial? Uma delas é que você fez, ainda que seja um mínimo de sacrifício, mas você fez um mínimo de sacrifício para estar aqui. Você poderia estar em casa agora assistindo uma programação, assistindo uma série da Netflix. Você poderia estar em casa, até mesmo assistindo um outro culto, ou a esse culto, debaixo de uma cobertinha mais quentinha, tomado um banho, enrolado, tomando uma xícara de café, ou de chá, ou de suco, um copo de suco, no conforto da sua casa. Mas você tomou banho, se perfumou, se arrumou, penteou seus cabelos, vestiu uma roupa adequada, se locomoveu da sua casa. Alguns vieram a pé, outros vieram de carro, outros de moto, mas você enfrentou o tempo de vir aqui. E agora eu quero que você entenda isso. Tudo isso, toda essa trajetória, todo esse processo de tomar banho, de se arrumar, de se perfumar, de se pentear, as mulheres um pouquinho mais, de passar maquiagem, todo esse processo, até você chegar aqui, Deus recebe isso como incenso que sobe à sua presença. Deus recebe isso como um cheiro suave que sobe as suas narinas. Deus recebe isso como uma adoração, como uma oferta a Ele. Vocês estão entendendo, meus irmãos? Quantos estão entendendo? Diga amém. Porque você é sacerdote, então quando você vem ao culto, você está ministrando a Deus. Quando você adora, você está ministrando a Deus. Quando você canta para o Senhor, você está ministrando a Deus. Quando você ergue as suas mãos, você está ministrando a Deus. Quando você louva, adora, ora, você está ministrando a Deus. E mesmo em casa, quando você faz isso, e mesmo os irmãos que estão assistindo, não assistindo, eu quero trocar essa palavra, mas participando do culto online agora, e fazem isso, e dão a sua adoração a Deus, estão ministrando a Deus como sacerdotes. Então o sacerdote ministra a Deus, mas os sacerdotes também ministram as pessoas. E como é que nós como sacerdotes ministramos as pessoas? Nós ministramos as pessoas quando nós servimos as pessoas. Nós ministramos as pessoas à nossa volta quando nós disponibilizamos os nossos dons, os nossos talentos, as nossas habilidades para servir as pessoas. Nós ministramos as pessoas quando nós pregamos o Evangelho para elas. Nós ministramos as pessoas quando nós oramos por elas, quando nós intercedemos por elas, quando nós damos uma palavra de ânimo, uma palavra de conforto, uma palavra de esperança nesse tempo tão difícil. Nós ministramos as pessoas quando nós trazemos um alimento para servir aqueles que estão necessitando. Nós ministramos as pessoas quando nós abrimos o nosso guarda-roupa e separamos algumas roupas que nós temos a mais para dar àqueles que não têm roupa alguma. Nós ministramos as pessoas quando visitamos a casa delas. Nós ministramos as pessoas quando visitamos essas pessoas do leito da enfermidade. Nós ministramos essas pessoas quando nós as servimos de alguma maneira, de alguma forma, no reino de Deus. Então, como sacerdotes, nós ministramos a Deus e nós ministramos aos homens. Quantos estão entendendo? Diga amém. Como sacerdotes, nós ministramos ao Senhor e ministramos as pessoas à nossa volta. Então Pedro está dizendo, vocês são um sacerdócio real, da realeza. Vocês são da realeza, mas nunca se esqueçam que vocês são sacerdotes. Sacerdotes da realeza, um reino de sacerdotes. Nunca se esqueçam que vocês são sacerdotes para servir a Deus e para servir as pessoas.
Quantos estão entendendo? Diga glória a Deus. Deixa eu voar, que o tempo não espera. Ele diz mais, além de sacerdotes reais, ele diz que nós somos uma nação santa. Versículo 9. Para você que está acompanhando, você pode acompanhar que estou ministrando parte por parte desse versículo. Vós sois um povo escolhido, vós sois um reino de sacerdotes, uma nação santa. Glória a Deus. O povo de Deus é uma nação. Mas não qualquer nação. É uma nação santa. Uma nação santa. E a palavra santo significa separado. Separado para Deus e separado por Deus e para Deus. O que é uma nação santa? É uma nação que foi separada para Deus. Uma nação santa é uma nação que foi separada por Deus e para Ele. Por isso que nós cantamos, porque dele e por Ele e para Ele são todas as coisas. Romanos capítulo 11, versículo 35. Porque dele, por Ele e para Ele. Então nós somos separados por Deus, mas fomos separados para Deus. Ele nos separou. Quando nós lemos lá no Antigo Testamento, Deus está falando para o povo de Israel: eu separei vocês para mim. Eu tirei vocês, um povo dentro de outro povo. Quando foi que vocês ouviram dizer de um Deus que escolheu um povo dentro de outro povo, e que separou um povo dentro de outro povo, e que tirou um povo dentro de outro povo, uma nação dentro de outra nação? Ele estava dizendo para Israel sobre a antiga aliança: eu tirei vocês do meio da nação do Egito. Agora ele está dizendo para uma outra nação, porque a igreja é uma nação. A igreja é uma nação santa. A igreja é uma nação santa. Nós temos cidadania celestial, não apenas terrena. Nós somos uma nação santa. Nós nos movemos pela constituição do reino de Deus. Nós falamos não apenas o português, mas falamos também a língua que é falada nos céus. Quantos falam a língua que é falada no céu? Diga aleluia. Somos cidadãos do reino. Temos uma cultura própria, a cultura do reino de Deus. E volta e meia essa cultura do reino de Deus vai conflitar com a cultura da terra. Mas nós somos chamados para andar pela cultura do reino de Deus e não pela cultura deste mundo. Nós somos uma nação. A igreja é uma nação santa. E aí, assim como Deus tirou Israel, um povo dentro do outro povo, e separou para si esse povo, Deus tirou a igreja, uma nação dentre outro povo. Deus nos tirou do mundo, de um sistema, e nos separou para Ele. Por isso Jesus diz assim: o mundo não pode amar vocês. Se vocês fossem do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como vocês não são do mundo, pelo contrário, antes eu os escolhi do mundo, antes eu os tirei do mundo, antes eu os separei do mundo. O mundo não pode amar vocês. Então se conforme com isso, meu irmão, minha irmã. O mundo não vai te amar. Se você for amigo do mundo, você não é amigo de Deus. O que o mundo vai impor para você? Perseguição. O que o mundo vai impor ao verdadeiro? Perseguição, aflição. Não espere outra coisa desse sistema de coisas. Não espere outra coisa deste mundo. E o mundo, não estou me referindo à humanidade, nem ao planeta, mas o mundo como um sistema que se opõe a Cristo. Então nós somos tirados, uma nação dentro de um outro povo. Uma nação santa, uma nação separada para Deus. Diga glória a Deus. E ele diz o que mais? Que nós somos uma propriedade especial de Deus. Povo de propriedade exclusiva de Deus. Povo de possessão especial. Povo de uma possessão especial de Deus. Uma posse especial de Deus. Que nós somos? Nós somos uma posse especial de Deus. E a Bíblia nos diz que Jesus nos comprou para Deus com o seu próprio sangue. Nos comprou para Deus com o seu próprio sangue. Então,
Eu tenho um dono. Deus é meu dono. Você tem um dono, Jesus, Deus é o seu dono. A palavra Senhor significa dono. Dono. Ele é o seu dono. Ele diz que nós somos propriedade, mas não qualquer propriedade. Nós somos uma propriedade especial, extraordinária, incomum, rara, única. É isso que nós somos. Agora, tudo isso para nos revelar qual é o nosso propósito. E aí ele diz assim, qual é o seu propósito? Ele diz, para que você declare os louvores daquele que te chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Quem reconhece que estava em trevas e agora está na luz de Cristo. Quem reconhece que estava nas trevas da ignorância espiritual, nas trevas do pecado, mas que agora está na luz de Cristo. Ele diz, Ele nos chamou das trevas. Trevas significa ignorância, não conhecer. Porque a ignorância é uma cegueira espiritual. Estar em trevas é estar obscurecido. Estar em trevas é não ter luz da revelação de Cristo, da revelação do conhecimento de Deus. Nós estávamos em trevas, nossos olhos estavam fechados para a realidade de Cristo, para a realidade espiritual. Ele diz, Ele nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E agora, qual é o nosso propósito? É que nós proclamemos, declaremos as maravilhas dEle. Então, qual é o nosso propósito? Por que Ele diz que nós somos uma nação santa, um sacerdócio real, um povo escolhido? Para que tudo isso? Ele nos revela no versículo 10. Para que vocês proclamem, para que vocês anunciem, para que vocês declarem as maravilhas. As maravilhas. Maravilhas de quem? Louvores de quem? De quem eu vou declarar essas maravilhas? Sobre quem eu vou proclamar essas maravilhas? Daquele que te tirou das trevas, daquele que te arrancou das trevas, daquele que foi lá no inferno, tirou você lá de dentro e te colocou no reino da luz e te trouxe para o reino da luz. Declare as maravilhas dele, proclame as maravilhas dele, não se canse de falar das maravilhas dele. Esse é o seu propósito. Esse é o seu propósito. É o nosso propósito. O apóstolo Joselito tem falado uma frase que ele fala constantemente. Ele diz assim: quem é atraído pelo que ama nunca se cansa. Uau, que tremendo isso, né? Quem é atraído pelo que ama nunca se cansa. Vamos repetir comigo? Quem é atraído pelo que ama nunca se cansa. Então, quando nós somos atraídos por essa paixão de Cristo no nosso coração, de proclamar, de falar desse Jesus, de falar dessas maravilhas, de falar do seu amor, a gente nunca se cansa de falar dele, a gente nunca se cansa de falar desse amor. Lembra quando você se apaixonou pelo seu esposo, pela sua esposa pela primeira vez? Quem se lembra? Quem se lembra aí? Uau, misericórdia, vocês não estão lembrando não, gente? Jesus aviva esses casamentos aí, meu pai. Manda a brasa do céu nesses casamentos aí, para esses casal ficar tudo apaixonado de novo um pelo outro. Quem recebe? Quem é casado aí? Levanta a mão aí para liberar essa bênção. Pai, aviva esse casamento, meu Deus, em nome de Jesus. Eu me lembro. Eu queria falar para todo mundo da minha princesa. Eu queria falar para todo mundo que eu tinha conhecido uma pessoa especial, que eu estava apaixonado, que eu queria casar. Por quê? Porque quando você é atraído por algo que você ama, você quer falar para todo mundo, você quer anunciar, você quer falar. É ou não é? Assim deve ser a nossa paixão por Jesus. O nosso amor por Ele. Então, se você é atraído por Ele, você o ama, se você é atraído por aquilo que ama, você nunca se cansa de falar de Jesus, você nunca se cansa de proclamar as suas maravilhas, você nunca se cansa de proclamar a sua graça, de proclamar o seu amor, de proclamar aquilo que Ele tem feito por você, aquilo que Ele tem ministrado na sua vida. Então, nosso propósito, queridos, como povo de Deus,
é anunciar as grandezas, é anunciar as maravilhas, é anunciar os louvores daquele que foi lá nas trevas e nos arrancou lá de dentro e nos colocou no reino de luz, no reino da sua luz. Amém? E a gente termina o versículo 10, ele diz assim: vocês não eram, uma vez vocês não eram povo. Nem povo vocês eram. Mas agora, em Cristo Jesus, que vocês estão em Cristo Jesus, vocês são não apenas povo, mas muito mais que isso, vocês são o povo especial de Deus. Vocês não eram nem povo, mas agora que estão em Cristo Jesus, vocês são o povo especial de Deus. E ele continua: uma vez vocês não tinham recebido misericórdia, mas agora, nesse tempo que vocês estão em Cristo Jesus, vocês receberam misericórdia. Desde que você recebeu Jesus como seu Senhor e Salvador, até agora, você tem recebido misericórdia. A misericórdia está sobre você. Por isso que Salmos 23, versículo 5 diz: bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e eu habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Bondade, levante suas mãos, pode ficar de pé. Bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Você pode dizer isso? Bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Coloca a sua mão sobre a sua cabeça e diga assim: eu estou debaixo da bondade e da misericórdia do meu Deus. Diga: eu sou um filho amado, ou uma filha, né? Eu sou um filho amado. Eu sou escolhido do Senhor. Eu sou um sacerdote real. Diga: eu sou uma nação santa. Sou uma propriedade especial de Deus. E Ele me chamou para proclamar as virtudes daquele que me chamou das trevas para a sua maravilhosa luz.